Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos o professor Marco Aurélio Rocha, auxiliar de coordenação do curso de Engenharia Elétrica da UniBR, para falar sobre energia renovável em Botucatu e formas alternativas de energia. Marco, boa tarde, pode se apresentar? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marco Rocha, sou docente da Faculdade de Botucatu UniBR, docente no curso de Engenharia Elétrica. E estou aqui hoje para a gente abordar alguns temas de energia renovável e energia não renovável, entendendo o contexto global e aí focalizando para a região de Botucatu. Perfeito. E primeiramente, professor, de uma forma mais básica mesmo, o que são as energias renováveis? Bom, Matheus, para a gente começar a falar de energia renovável, a gente tem que dar uma contextualizada. Então, a gente tem que entender a matriz energética como um todo. 80% da energia que é utilizada no mundo hoje, ela vem basicamente de combustível fóssil. Combustível fóssil é petróleo, carvão e gás. E o que esse combustível ele gera? Né? Ele emite gás carbônico e o fato dele ser não renovável quer dizer que a fonte dele, no caso, petróleo, carvão e gás, ela se deteriora e ela acaba. Então, é uma fonte esgotável de energia. Já as fontes renováveis de energia são aquelas fontes que são inesgotáveis, como, por exemplo, energia luminosa, né? Energia do sol, energia vinda do vento, energia de sistemas hídricos. Então, isso que define o que é uma fonte renovável. E, professor, quais que são os benefícios de se utilizar as energias alternativas? Então, os benefícios são inúmeros, tá? Primeiramente, a gente tem que pensar que fonte renovável de energia ou energia alternativa, ela não emite gás carbônico. A gente vive um cenário de constante mudança climática. A gente está enfrentando aquecimento global e o grande vilão disso é o gás carbônico, é a emissão de gás carbônico que acaba De todas as fontes renováveis, né, as fontes de energia renováveis, quais que são as mais populares, de mais fácil acesso para a população normal, digamos assim? No Brasil, a de mais fácil acesso é a solar, né? A gente consegue perceber hoje que tem um mercado de placas fotovoltaicas muito grande em Botucatu. A gente tem bastantes empresas que estão disponibilizando esse serviço. Além disso, a gente consegue perceber várias casas que têm utiliza dessa tecnologia e as próprias Sabesp está fazendo investimento nessa área. Então, a principal hoje é a fotovoltaica, mas vale lembrar, pessoal, que a matriz quase que 90% da energia que o Brasil utiliza é renovável, vem de sistemas hídricos. E a hidrelétrica ela não gera emissão de gás carbônico. Você pode falar, mas ela não agride o meio ambiente? De fato, ela agride. Tá? Agride como? Quando a gente vai construir aí uma represa para fazer aí toda a tecnologia envolvida nesse tipo de geração, a gente tem que inundar aí uma área bem grande, né? Que a gente acaba perdendo diversos tipos de fauna e flora, então acaba gerando um problema nesse sentido. Além disso, acaba afetando a população ribeirinha. A gente parar para pensar, a gente tem a usina de Belo Monte, tem gerado até hoje, né, bastante briga nesse sentido, em que a população ribeirinha teve que deixar seu local e acabou perdendo aí bastante coisa nesse sentido.
Mas as principais hoje na região é a hidrelétrica, que a gente é abastecido quase que 100% por ela. E a fotovoltaica está com força agora, principalmente no mercado residencial. Então, as pessoas acabam adquirindo essa tecnologia para utilizar na própria casa, para bater na conta de energia, para diminuir o valor da conta de energia. Então, essas seriam as duas principais fontes de energia mais palpável, né? Mas no mundo como um todo, Matheus, a gente tem a eólica, né? Países da Europa têm investido bastante, né, nessa indústria. E basicamente eu pego uma turbina, como se fosse um catavento, né? Eu coloco um catavento, o vento bate na hélice, ela gira, ela me gera energia mecânica e o gerador que está acoplado a ela gera energia elétrica. Então a gente tem, mas para o Brasil como um todo, a energia eólica está muito concentrada no sul e no nordeste do país, lá na região do Ceará e no Rio Grande do Sul. E no quesito da energia solar, né? O sol bate em qualquer lugar, né? Então, para o Brasil ainda, isso é fantástico, porque a gente tem sempre, quase que todos os dias do ano, o Brasil tem sol. Mas a gente tem um outro problema, né? Porque aonde está fazendo sol, não necessariamente a gente está consumindo essa energia, né? Então, a gente consome muita energia quando? No período da noite, né? E no período da manhãzinha, quando a gente acorda e vai para o trabalho, vai tomar um banho, vai sair de casa e exercer atividade. Mas no período da manhã e tarde, a gente não está utilizando a energia. E aí, como é que faz? Essa energia está sendo gerada, ela precisa ser estocada em algum lugar, precisa ser armazenada. E esse processo de armazenagem que gera um custo alto, né? Essas baterias são tecnologias que estão sendo estudadas ao longo do tempo, tanto academicamente quanto industrialmente, tá? Porque é um mercado, a energia renovável, né, é um mercado que veio para ficar, mas tem esse problema. O vento é a mesma coisa. A gente teve um tempo atrás, né, uma fala que ficou famosa de estocar vento, né, que acabou gerando piada e tudo mais. Mas o sentido daquilo era como que eu vou estocar, eu vou armazenar a energia que está sendo gerada através de uma turbina eólica. Porque o vento normalmente se concentra mais na madrugada e a gente não tem aí um consumo de energia nesse local. Então, eu preciso sempre pensar também que a fonte renovável é um grande avanço, de fato fotovoltaica e eólica. No entanto, para eu fazer a armazenagem dessa energia, ela é de difícil acesso. A gente pensar na ordem de megawatts, gigawatts, são aí fazendas de eólicas, fazendas fotovoltaicas, essa armazenagem é de bem difícil tecnologia, gera um custo muito alto. Então, a gente tem que pensar sempre que o sol de fato está ali, o vento está ali, mas a tecnologia está trabalhando e hoje ainda não é tão barata. E está evoluindo bastante esse mercado, né? Há 15, 20 anos atrás, praticamente não existia. Esse é um ponto bem bacana. Se a gente parar para analisar a própria cidade, pegar o carro para sair, a gente consegue ver 2, 3 empresas que fazem serviço de painéis fotovoltaicos. Inclusive, a gente tem alunos que formaram agora com a gente, que já estão trabalhando nessa área, estão fazendo pós-graduação nessa área, então estão seguindo esse mercado, porque é algo recente. E por que é recente? O aquecimento global está muito em voga, né? As pessoas estão discutindo muito isso, e o fato de eu estar sempre em pauta, então faz com que as pessoas corram atrás, né? As pessoas, eu digo, chefes de Estado e pessoas que têm o domínio financeiro como um todo. Além disso, pelo próprio fato da dificuldade de acesso, né? Não sei se vocês pararam para pensar, mas o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é diretamente proporcional à demanda de energia elétrica. Então, quanto mais eu estou me industrializando, quanto mais dinheiro o país está produzindo, mais energia eu estou consumindo. E a gente vive um processo de crescimento populacional também. Então, das décadas de 70, 80 para cá, a gente teve um boom de crescimento populacional e um boom de crescimento industrial, onde se aumentou bastante a industrialização, né, tipo, produto, o capitalismo como um todo, e aumentou muito mais o consumo de energia elétrica. E aí, como que eu supro isso? Não sei se a gente parar para analisar na década de 2000 mesmo, época de 2001, 2002, no governo FHC, a gente viveu um risco aí de apagão, né? A gente teve racionamento de energia. E por quê? Porque cresceu a demanda e o sistema interligado brasileiro não estava tão preparado para suprir essa demanda. Então, precisou aí ter uma época de racionamento e tudo mais. E aí que a galera começou a pensar, falou, pera lá, eu estou precisando de energia. As fontes convencionais, que é combustível fóssil, vai acabar uma hora. E estão em lugares aí que
normalmente estão associados à guerra, né? Os países da OPEP, como um todo, Oriente Médio, onde se tem mais petróleo, é uma região de conflito, geopoliticamente falando. Então, para eu conseguir comercializar ali, o preço é caro, é uma região de inconstância, de incerteza. Então, vamos investir em fontes renováveis. Mas o Brasil, de modo geral, pela capacidade, né, que o Brasil tem, é um país continental, que tem aí uma gama de disponibilidade ambiental gigantesca. O Brasil é muito bem provido disso. Então, o Brasil não sofre tanto porque só a gente vê Itaipu, né? O grande recurso do Brasil é a hidrelétrica. E que supre de uma maneira muito boa o que ela se propõe, né? Aqui a região de Botucatu, ela também é alimentada por uma hidrelétrica, que tem uma boa capacidade, que consegue fornecer bem. Então, o Brasil tem uma bacia hídrica muito boa. Então, o Brasil não sofre tanto nesse ponto, tá? Mas não quer dizer que ele não deve investir em outros. E até investe, tem até benefícios do governo para que haja esse investimento. Então, pode-se dizer que está tendo um esforço maior do poder público para investir mais nessas áreas. Pegar Botucatu mesmo, está sendo construída uma fazenda em São Manuel, né, aqui na região de fotovoltaico. Além disso, se a gente for voltar um pouquinho, em 2012, o governo Alckmin, ele fez um atlas eólico, né, para que houvesse investimento. Foi constatado ali que Botucatu, juntamente com Bauru, Campinas e Sorocaba, eram as cidades que tinham maior capacidade de investimento, de capacidade de geração eólica. Então, está tendo esse investimento e a tendência, de fato, é essa, tá? Porque por mais que o Brasil não sofra tanto, mas a demanda vai aumentar cada vez mais, né? A gente só para analisar o todo. E então esse investimento ele é super necessário e está sendo feito, né? O governo está dando incentivo para que haja construção de fazendas eólicas, construção de fotovoltaicos, para que a gente consiga oferecer uma segunda via da hidrelétrica. Então, perfeito, professor. Agora a gente vai para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que temos ainda muito assunto para conversar. Foram capturados pelos invasores. E estamos de volta. Eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV e estamos aqui com o professor Marco Aurélio Rocha, auxiliar de coordenação do curso de Engenharia Elétrica da UniBR. Professor, a gente falou no bloco passado sobre as hidrelétricas, né, que grande parte do Brasil é fomentado por hidrelétricas, inclusive Botucatu, e Botucatu é abastecido pela usina de Chavantes. As hidrelétricas são uma fonte eficiente de energia? Valeu a pena ter investido na hidrelétrica como principal fator de abastecimento do Brasil? Sim, é uma fonte
excelente de energia, uma vez que ela já esteja construída, tá? Porque aí eu não vou perder fauna e flora, porque eu já perdi em algum momento, tá? Mas uma vez que ela esteja instalada, ela é sensacional, porque ela não emite gás carbônico. E, de novo, né, voltando um pouquinho, o Brasil tem uma bacia hídrica fantástica que ajuda muito nessa questão de geração. O Brasil é autossuficiente, o Brasil não precisa se preocupar tanto com a questão de combustível fóssil por conta disso. E a própria Chavantes, que abastece Botucatu, ela tem capacidade mensal de 414 megawatts, tá? Vamos falar isso na linguagem comum. O que significa 414 megawatts? Significa basicamente que Chavantes, unicamente, ela tem capacidade mensal de alimentar uma cidade, um município de até próximo a 1 milhão de habitantes, tá? Então ela tem uma excelente capacidade, ela consegue gerar e suprir a demanda que Botucatu exige, tá? Então a geração de Botucatu, para fins de geração, tá? A gente tem que lembrar que na engenharia elétrica como um todo, a gente tem 3 fases, GTD, né? Que é geração, aonde eu estou gerando minha energia, transmissão, que eu estou transmitindo ela, e a distribuição, que cabe às concessionárias, que eu vou distribuir para comércio e residência. Mas para fins de geração, essa Chavantes, ela tem a capacidade, ela consegue fornecer para Botucatu. Botucatu não vive problemas de fornecimento de energia elétrica. Agora, se você perguntar, eu estou para investir em alguma fonte de energia, deve ser a hidrelétrica? A gente tem que fazer um estudo ambiental da região, fazer um estudo econômico, ver se aquela região possui uma capacidade eólica, né? Então, para que eu instale turbinas e não precise alagar nenhuma região, ou se aquela região ela possui capacidade de intensidade luminosa do sol, então ela tem muita capacidade de sol para que eu invista em fotovoltaico. Então tem que considerar, mas uma vez que já esteja instalado as gerações hidrelétricas, elas são confiáveis, elas conseguem gerar. Basicamente, né, como que funciona uma geração? Eu vou pegar a água, eu tenho uma turbina, tá? A água corre nessa turbina, ela gira. O fato dela girar, eu estou produzindo energia mecânica, né? Eu tenho energia mecânica. Essa turbina ela é acoplada a um gerador de energia, uma máquina elétrica, basicamente muito parecida com o seu liquidificador na sua casa. E aí, essa energia mecânica ela é convertida em energia elétrica. É assim que funciona. Então, se você parar para pensar, quando você liga o seu liquidificador na tomada da sua casa, você está pegando energia elétrica e está convertendo em energia mecânica. O seu eixo do liquidificador vai começar a girar, certo? A máquina elétrica ela é bidirecional. Se você fizer o processo inverso, se você rotacionar ali o eixo do seu liquidificador, você vai conseguir gerar. Obviamente que tem que ser uma velocidade muito alta e tudo mais. Mas o processo de geração com as máquinas elétricas, ela é de fácil acesso, né? É fácil de se gerar energia. Então, se eu tenho o fluxo do rio passando, eu coloco uma turbina ali, pelo próprio movimento do rio, essa turbina gira, eu produzo energia mecânica e converto em energia elétrica. E o mesmo princípio vale para a eólica. Eu tenho o vento circulando, esse vento incide nas pás, são normalmente 3 pás. Essa turbina gira, eu tenho produção de energia mecânica e converto para a elétrica. Então, pode-se dizer que você falou que o potencial de geração da usina de Chavantes consegue alimentar uma cidade de até 1 milhão de pessoas, né? Então pode-se dizer que Botucatu está bem servida, né? Exatamente. Com o tanto de energia que consegue captar. Para fins de geração, está super bem servida. A usina de Chavantes, ela já é uma antiga, né? Tem mais de 50 anos. Tem uma estrutura ali de tecnologia e até empregabilidade ali muito boa. Então, Botucatu realmente está bem servido nessa questão. E a gente falou um pouco sobre energia eólica, né? Sobre o Atlas eólico do governo do estado, que você falou. Botucatu, inclusive, conhecida como Cidade dos Bons Ares. Sim. Né? Existe até onde que é interessante criar um parque eólico em Botucatu? Alguma coisa nesse sentido, né? Um investimento maior em energia eólica. Essa é uma pergunta muito atual, tá? Em 2012, mais uma vez, o governo Alckmin ainda lançou um Atlas eólico, constando aí regiões do estado de São Paulo que seriam viáveis economicamente para que se houvesse investimento. E o que seria viável? Basicamente, eu tenho que ter uma constância de vento, tá? Velocidade de vento aí de 6,5 acima metros por segundo, tá? Então, de 6,5 metros por segundo acima. E eu tenho que ter uma constância relativamente alta desse vento.
Então, se a gente for analisar esse Atlas econômico que foi votado em 2012, Botucatu, juntamente com Bauru, Campinas e Sorocaba, faz parte das 4 cidades que são as mais viáveis do ponto de vista de capacidade de vento. Inclusive, Botucatu tem uma constância de vento muito boa por conta da Cuesta, da região da Cuesta. Então, aqui é um local que não é nem tanto pela velocidade do vento em si, tá? Mas a constância desse vento. Esse vento se mantém regular ao longo do tempo. Então, a turbina é como se eu pegasse um catavento e ficasse sobrando ininterruptamente. Então, ele estaria girando constantemente. Estaria produzindo energia também constantemente, tá? Então, desse ponto de vista, Botucatu teria capacidade. Agora, você me pergunta, vale a pena um investimento? De novo, se eu construir um parque eólico aqui em Botucatu ou algumas unidades geradoras, eu estaria gerando emprego, né? E a gente vive num período que o emprego é necessário. E já tem até vereadores em 2015, um vereador aqui de Botucatu enviou um documento junto com um deputado estadual que representa aqui Botucatu lá na Câmara, né? Representava. E para que Botucatu fosse o polo de produção eólica, tá? Então, justamente por conta da cidade em si, a cidade é muito boa, tem uma capacidade muito boa. Então, isso foi tramitado em algum momento. Agora, sim, do ponto de vista de capacidade, para Botucatu em si não mudaria muito, porque a gente, atualmente, tá? Atualmente a gente supre. Chavante supre. Mas do ponto de vista de geração de emprego, de retorno financeiro, super seria viável e Botucatu tem essa capacidade. Um outro ponto que vale ressaltar também é que as partes eólicas, né, as peças, a tecnologia como um todo, ela é produzida no próprio estado de São Paulo, muitas dessas partes. Então, geraria um baixo custo, economizaria dinheiro. E dentre as fontes renováveis de energia, que são, tirando a hidrelétrica, mas pensando em fotovoltaico e eólico é uma fonte muito barata, tá? Ela tem uma relação custo-benefício muito boa. Basicamente, eu vou ter um gasto inicial de instalação dela, mas a manutenção dela é quase nula. Eu não preciso ficar dando manutenção. Ela não gere nenhum tipo de problema ambiental, né? Obviamente que eu tenho um problema de ruído, porque ela vai ter um barulho ali, mas ela fica num lugar afastado. São turbinas de 100 metros de altura, então são turbinas grandes. Então, assim, do ponto de vista de instalação, a relação custo-benefício dela é muito boa. Eu instalo essa turbina e basicamente ela está gerando para mim e eu não tenho preocupação. Já no caso da fotovoltaica, uma coisa que pode acontecer, pode parecer até piada, mas pode juntar poeira naquelas placas fotovoltaicas e essa poeira acaba que não deixa o sol penetrar ali. Basicamente, uma célula fotovoltaica é um chamado fotodiodo, tá? Mas a luz incide nessa placa e a partir do momento que ela incide, internamente, através da microeletrônica, produz corrente elétrica, então produz energia. Se eu tenho aí uma sombra, não deixo a luz incidir, eu não tenho produção de energia. Então, eu preciso ficar limpando essas placas, pegar um pano e limpar mesmo. Então, é um problema que tem que dar manutenção e tudo mais. Eu lembro dos meus tempos de ensino médio, meu professor gostava muito de falar sobre energias renováveis. E, comparando os vários tipos de energia, ele falava que, ele mostrava lá na tabela, que as duas principais desvantagens da energia eólica são só que faz barulho, né, mas fica afastado, e que estraga a paisagem, né? Só isso. Poluição visual, realmente. E não tem outra poluição. Tanto é que hoje em dia, principalmente na Europa e como um todo, né, na Ásia, países mais desenvolvidos, a eólica ela não é construída no chão, no solo, tá? Ela é construída chama offshore. Constrói-se no mar, assim, coloco no mar para que eu ainda deixe mais afastado. Ainda é uma região de muito vento, né? Mas, de novo, o processo de transmissão dessa energia e armazenamento dela é um pouquinho complicado do ponto de vista de engenharia. Tem que passar por debaixo d'água, né? É bem assim, são investimentos bem altos, mas que, se feitos, eu acho que em algum momento vai ter que ser feito, tá? Porque eu acho que a tendência é cada vez mais essa. Vai ter que se investir e é bom que se domine a tecnologia para que você reduza o custo, né? E pegando o gancho, falando em água novamente, Botucatu está construindo a represa do Rio Pardo, que por enquanto pretende ser só para abastecimento de água mesmo, mas haveria a possibilidade de criar uma hidrelétrica ali ou precisaria ser uma área maior?
Ou precisar de mais fluxo de água? Então, ao longo do Rio Pardo, a gente tem várias PCHs. O que seriam PCHs? Seriam pequenas centrais hidrelétricas. Então, o que eu preciso para ter uma hidrelétrica? Né? Eu preciso de uma turbina, fluxo de água. Esse fluxo de água faz a turbina girar, basicamente. No caso da represa de Rio Pardo, que está sendo construída ali onde era a Cachoeira do Véu na Noiva, a grande função daquela represa é para alimentar hidricamente Botucatu. É para tornar Botucatu independente e autossuficiente hidricamente. Quem já é morador antigo da cidade lembra que 2014, 2015 foi um ano complicado do ponto de vista hídrico. Teve regiões que acabaram ficando sem abastecimento de água e houve algum transtorno. E Botucatu é uma cidade industrial. A gente tem empresas que fazem uso de água, que depende de muita água. Né? Então, a represa do Rio Pardo, o objetivo principal dela é tornar Botucatu autossuficiente décadas. Tá? Então, se houver qualquer tipo de estiagem de água, Botucatu está tranquilo, Botucatu ficará lá. Eu estou tranquilo, eu consigo me manter, minha população não vai ficar sem água. Agora você me pergunta, daria para construir? Daria. Viável economicamente? Não sei, eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não, porque eu acho que não seria necessário. Não precisaria investir com geradores, colocar comportas e fazer todo o processo de tecnologia para esse ponto. Mas que daria para ser feito, daria. O importante é isso, né? Ter a certeza de que vai estar bem suprido. Sim. Não importa o que aconteça, vai estar lá para suprir. Né? Porque basicamente, ao longo do Rio Pardo mesmo, a gente pegar Santa Cruz do Rio Pardo e as cidades que vêm vindo, né, até aqui, tem várias pequenas centrais hidrelétricas ao longo desse caminho. E pequenas centrais elétricas, pessoal, eu colocar uma turbina ali no meio daquele... Eu não preciso necessariamente fazer uma represa, tá? Eu posso utilizar o próprio fluxo do rio para movimentar isso para mim. Quando eu faço represa, eu quero uma quantidade de geração muito alta, porque daí eu controlo, eu consigo abrir, fechar a comporta, consigo aumentar, diminuir a produção. Mas do ponto de vista de construção, o próprio fluxo do rio, eu colocando uma turbina ali, eu consigo gerar, tá? Então, que daria para fazer? Sim, daria. Agora, eu acho que o principal objetivo ali, eu acho que tem que ser, de fato, é tornar Botucatu autossuficiente hidricamente. E, economicamente falando, eu acredito que não seria viável. Mas aí não é um fato, tá? É uma opinião minha, baseada nos conhecimentos prévios que eu tenho. Então, perfeito. Agora a gente vai para mais um intervalinho e já voltamos. Foram capturados pelos invasores. O Audácia na TV está de volta para o nosso último bloco de hoje. Nos últimos anos, professor, Botucatu passou a contar com o fornecimento de gás natural, né, do gasoduto. Quais são os benefícios de utilizar esse tipo de A gás fóssil, né? E de fato é. O gás natural ele emite CO2.
gera aí riscos global e tudo aquilo que eu estava falando. No entanto, o gás natural emite menos CO2 comparado com as outras fontes fósseis. Tá? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto do gás natural é que ele não emite SO2. O que é SO2? Então, basicamente, é o grande vilão da chuva ácida. Tá? Então, ele não emite esse componente. É muito importante, né? Já visto que chuva ácida, o nome já nos assusta, né? Tudo que é relacionado a ácido traz medo pra gente. Então, alguns dos pontos são esses. Além disso, o gás natural ele possui uma queima limpa. O que seria uma queima limpa? Tá? Não emite fuligem. Então, não gera sujeira visual desse ponto de vista. Mas o principal benefício, de fato, é que ele emite menos CO2. Ele não emite SO2, ou seja, não gera ácida. Além disso, pelo fato de ele ser encanado, eu não preciso armazenar esse gás, né? Ele é de contínuo. Então, para questões de segurança, é muito mais viável. Como eu não tenho um estoque de gás, não há tanto risco de explosão ou qualquer coisa do gênero. Mas e se vazar esse gás? É perigoso? Sim, o gás que vaza é perigoso. No entanto, ele é muito menos denso que o ar. Ou seja, ele é muito mais leve que o ar. Ele sobe, ou seja, a dispersão dele é muito rápida, gerando menos risco de qualquer tipo de acidente. Tá? Os benefícios associados a gás natural são esses todos. Segurança, tá? Primeiramente, segurança. Segundamente, ele não emite o grande vilão da chuva ácida. Então, esses são os grandes benefícios do gás natural. Aproveitando, passando outra experiência pessoal minha, e ali onde eu moro, ali perto de casa, teve uma queda de terra mesmo, né? Um deslizamento de terra, e passa um cano de gás natural lá. Então a gente nem precisava ter ficado preocupado, então, já que não, né? Já que não corre tanto risco de... Isso, sim, óbvio que era preocupação, mas pelo fato dele ser mais denso que o ar, a dispersão é rápida. E a gente sabe, né, que é o próprio nosso caso de cozinha. O problema do vazamento do gás em lugar fechado, forno, né, não sei se você já viu, uma válvula de segurança. Ficar seguro no tempo, o forno você não consegue ver se está aceso o cheiro. Se estiver vazando gás, fica tudo dentro do forno. Então, quando você abre aquilo de gás, e aí mas se o gás está um lugar aberto, tal, por exemplo, possa se mais rápido, o risco de gás natural é mais pelo fato dessa propriedade, né? Se ele subir, a dispersão é mais rápida, o risco é bem menor. Óbvio que o gás, ele qualquer coisa do gênero pode, mais de uma probabilidade disso é do gás natural. O gás natural, né? Como... E esse gás natural que passa por gasodutos, né, que é utilizado nas casas, é sempre o mesmo ou tem vários gases que podem ser utilizados como combustível? Não, o gás natural como uma matriz. E no Brasil, energia nuclear ainda é pouco utilizada, né? É mais comum lá na Europa, na França. Mas você acredita que esse modelo de energia possa se popularizar no Brasil no futuro? Eu acho que não pode como vai, tá? O problema da energia nuclear é que ela é um vilão. As pessoas colocaram ela como analisar, ela não é. Por que eu tô a energia nuclear, se a gente pensar na Chernobyl, Fukushima, estratosféricos, aí, de morte, de radiação gigantesca, as pessoas estão com medo. O Japão foi... As pessoas têm medo de energia nuclear. Mas se a gente pegar, inclusive, esses acidentes por conta a energia gerada de combustível fóssil, é termoelétrica, tá? Só você pegar carvão e queimar, tá? Por conta da vaporização desse carvão, gira aí alguma coisa e eu tenho energia elétrica. Mas se a gente pegar o risco de morte ou a quantidade de morte que foi gerada por energia nuclear e que foi gerada por combustível fóssil,
para 1. A energia nuclear ela é muito segura. E tem que ser segura, né? Porque se houver qualquer tipo de vazamento de gera um problema de fato, gera câncer, ou problemas ligados à saúde. Mas combustível fóssil gera câncer também, né? Eu respirar CO2, eu tenho câncer de pulmão, tenho problema respiratório e bastante pessoas morrem disso, né? Na Olimpíada de Pequim 2008, tiveram que criar, porque era tão ambiente, deram chuva para a água diminuir a concentração pelo trânsito para estar sem usar máscara ou gênero. Mas a energia nuclear ela não é um vilão, tá? As pessoas colocaram ela como vilão, mas ela é muito segura. O que acontece é que ela se popularizou na década de 70 e 80 e a tecnologia ficou defasada. Então os reatores nucleares que tem hoje, principalmente a própria França, Inglaterra, é uma tecnologia velha. Remodelar essa tecnologia. E aí é custo bem alto, tá? Isso é um ponto. Mas a energia nuclear como os reatores são seguros e tudo mais. E ela é uma energia limpa. Ela não é renovável, mas ela é limpa, tá? Ela não emite CO2. Qual é a diferença de renovável e limpa? Renovável é energia nova, sol, vento, tá? Todo dia eu tenho. A nuclear ela não é renovável, mas ela não emite CO2. É fantástica, tá? O que acontece é o grande que o pessoal tem medo. Olha o que acontece. Que tá bombando hoje, né? O pessoal olha, fica com fato, é óbvio que de maneira nenhuma eu tô ridicularizando esse feito. É óbvio que gerou aí Tânia para o Japão, mas ela não é perigosa, tá? Análise é igual assim, andar de avião andar de carro é muito mais de carro do que de avião. É a mesma coisa. O grande problema é que se der qualquer tipo de problema na nuclear, dá qualquer tipo de problema no avião. A chance de você se salvar é muito baixa, né? Mas ela não é, eu acho que vai ser investido. O problema é onde a Alemanha e Japão estão desativando. O Japão por continente, mas a Alemanha também. Mas a minha opinião é que não precisaria, tá? Não precisaria. Ela é importante. Eu acho que o Brasil tem alguma coisa. Eu consigo de energia. Quero qualquer. Mas você. Não. O grande problema é radioativo. Ela gera, né? Que dá um fim. Mas por tudo bem elaborado, tudo bem abordado, tudo bem trabalhado nesse governo, pessoal, a energia nuclear ela não é o vilão que todo mundo pensa. Eu acho que vai ter um avanço. E eu acho que vai ser em paralelo com as renováveis. Tá? Eu acho que a energia ela vai migrar um pouco. No Brasil a gente não tem hidrelétrica, mas no mundo a gente vai ter a nuclear e as renováveis andando. Uma das duas propriamente dadas, né? A renovável tem o funcionamento. Só que o que a gente precisa mais fazer é eliminar combustível fóssil. Queimar não é único, tá? Tanto por conta da questão global, mas da população mesmo. Tirar esse ar te gera respiratório. Tem problema de câncer, pode vir a óbito a longo prazo, é que a polícia mas ela ocorre. Não é que a energia nuclear eu acredito que deva dada e investir. Óbvio que para que não haja nenhum tipo que é algo realmente que né, uma catástrofe, mas só aconteceu por causa do reator tá velho, tá? A tecnologia não teve coisa. Tecnologia, falta de análise, mas tá? Pode fazer uma ano passado que um eles ficaram sem
anos não, desculpa, meses, né? Dias, meses. Uhum. Isso aconteceu ano passado aqui no Brasil. Era uma hidrelétrica. O transformador deu problema, ninguém morreu, né? Mas ficou sem eletricidade. Se esse problema acontecesse numa nuclear, aí a gente tem problema, tá? Uhum. Por isso que tem que estar totalmente 100% seguro do que está fazendo. A minha opinião seria essa nesse quesito. Basta ver que a França nunca teve nenhum grande problema com isso, né? E 67% do que ela utiliza é de nuclear. Então ela tem um uso nuclear muito alto. Assim, a gente pode até brincar. Acho que todo mundo já assistiu Simpsons na vida, né? O Homer trabalha numa usina nuclear. A gente não pode ter funcionários igual o Homer, que brinca com aqueles materiais como se fosse nada. Mas se a gente estiver seguro, a França mesmo é um grande exemplo disso. E a Alemanha também era muito forte, e o Japão, mas por opinião pública eles estão desativando. A Alemanha investe muito em renovável. Ela está desenvolvendo pesquisas muito grandes E já chegando ao fim da nossa entrevista, professor, a atuação da CPFL é muito criticada na nossa cidade. E como que as energias renováveis podem nos ajudar a não ficar dependendo dos serviços convencionais de fornecimento de energia? Certo. A gente tem que pensar uma coisa, tá? Geração é um ponto, distribuição é outro ponto. A concessionária, ela atua na distribuição dessa energia, ela não gera, né? A geração vem lá de Chavantes e a concessionária distribui. O problema que acontece, que as pessoas relatam, são problemas da concessionária até a minha casa. Eu posso danificar algum equipamento, cabeamento, transformador de energia, e a energia não chegar, ter interrupção de energia e eu ficar sem energia por minutos, horas e tudo mais. Mas isso não é um problema de geração, isso é um problema de distribuição. E se eu tiver uma geração renovável em Botucatu, quem vai distribuir é a própria concessionária. Então a gente não atua no problema. O problema vai existir, a gente só trocou a matriz. Saímos de hidrelétrica e fomos para uma eólica ou para uma fotovoltaica. Mas a distribuição continua sendo feita pela concessionária. O que dá para ser feito, e eu acho que muitas pessoas já fazem, é eu colocar painéis fotovoltaicos na minha casa, e aí num momento em que eu esteja utilizando o painel fotovoltaico, se acontecer qualquer surto na rede, minha casa continua ligada. Então, a grande vantagem do fotovoltaico é eu diminuir, é como se eu diminuísse a demanda no horário de pico, né? Só que o fotovoltaico é aquilo, é totalmente inconsistente. Pode fazer sol, pode não fazer sol. Eu posso estar utilizando naquele momento a energia, como eu também não posso estar não utilizando. Então, eu tenho que parar um pouco para pensar. Mas, basicamente, minha opinião é que a fonte renovável, eu posso utilizar ela, eu sendo um gerador, tá? Eu, pessoa física, sendo um gerador, coloco um painel fotovoltaico na minha casa, ela alimenta a minha casa, ou alimenta parte da minha casa, isso ajuda, diminui, eu posso diminuir aí a demanda de eletricidade vinda da concessionária. Se acontecer qualquer problema no meu bairro, meu painel pode me fornecer desde que haja sol, desde que tenha sido feita a geração e tudo mais. Mas vamos supor, eu tenho lá Chavantes que gera hidrelétrica. Eu vou lá, suponha que eu construo uma fazenda eólica aqui em Botucatu. A distribuição vai ser feita pelo mesmo órgão, pela mesma concessionária. Os problemas, caso existam, vão continuar existindo, porque o fato de eu mudar a geração não quer dizer que eu melhorei em nada, porque a geração que tem hoje, que é de Chavantes, ela supre o que a gente precisa. Não é que não supre, está suprindo. O problema é nesse intervalo da geração da concessionária até a minha casa. Pode ser que chova, dá um curto-circuito, cai energia, pode ser que o transformador esteja uma péssima manutenção, pode ser que os cabeamentos não tenham sido trocados, qualquer coisa do gênero, e aí sim há um problema. Mas eu não vejo que as fontes renováveis são uma alternativa para esse tipo de reclamação, tá? Eu vejo que ela é uma alternativa para uma geração, para que eu tenha mais geração, para que eu consiga suprir mais demanda de eletricidade. No entanto, se a gente for analisar o hoje, o agora, o que está sendo feito já está sendo gerado, já é a nossa demanda. O problema é nesse entorno, tá? E aí eu migrar de fonte, eu não estaria fazendo nada além de trocar 6 por meia dúzia, tá? Mas o problema não foi resolvido. O problema é
de, mais uma vez, distribuição até a minha casa. Feito? Perfeito. Então, com isso a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado pela participação, professor. Pode se despedir. Eu que agradeço aos ouvintes, ou ao pessoal que está assistindo via plataformas digitais, agradeço o convite. A gente está à disposição, eu, enquanto pessoa, e a própria Faculdade Botucatu UniBR, está à disposição para o que vocês quiserem, né, discutir algumas pautas, que a gente tem especialista ali na nossa faculdade. Eu acho que foi um papo agradável, acho que a gente esclarecer algumas coisas relacionadas às fontes renováveis. Eu agradeço mais uma vez o convite e coloco à disposição. Tá. Eu que agradeço a disposição em participar do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. Até mais, Botucatu.